Você é um seguidor de Jesus Cristo? Uma das maiores bênçãos que o ser humano pode ter é seguir de perto ao Senhor Jesus. Para aprender acerca desta bênção maravilhosa do relacionamento com Cristo Jesus, nós leremos a palavra de Deus hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23. Assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aquele foi o dia mais apoteótico do ministério do Senhor Jesus na Galileia. Depois de pregar o maior sermão da história, ele desce do monte e cura um leproso. Depois cura o servo de um centurião. Depois vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro e essa começa a servi-lo. E no final daquele dia, na porta da casa de Pedro, são trazidos centenas de enfermos e endemoniados, e Jesus cura aquelas pessoas e repreende os demônios, e acontece verdadeiramente ali em Cafarnaum, na porta da casa de Pedro, um grande avivamento. Poderia ser que os discípulos pensassem que Cafarnaum seria agora a sede do reino de Deus na terra. Mas quando eles estão naquele frenesi e no auge da agitação espiritual, Jesus conclama os seus discípulos a entrarem no barco, já era fim do dia, e passarem para outra margem no mar da Galileia. Um escriba, um estudioso das Escrituras, mistura de um teólogo e de um advogado nos dias da Bíblia, diz a Jesus: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas ele responde que as raposas têm suas covas, as aves dos céus os seus ninhos. E Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha casa própria, ele não tinha cama, nem sequer tinha travesseiro. Outro dos discípulos disse a ele: Mestre, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus parece um tanto quanto duro, mas diz a ele o seguinte: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e segue-me. E ao fazê-lo, o Senhor Jesus revela que quando nós o seguimos, ele se torna a prioridade absoluta da nossa vida. Então a palavra de Deus diz, a partir daí no versículo de número 23, que entrando o Senhor Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Para seguir a Jesus, você precisa ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. E ao olharmos para os discípulos seguindo ao Senhor Jesus, navegando com ele no mar da Galileia, o Senhor falará conosco e nos apresentará nesta mensagem o significado de seguir a Cristo. Talvez você me pergunte neste dia: pastor, o que significa seguir a Cristo? Ao olharmos para o texto, a palavra nos diz que seguir a Cristo significa navegar no meio da tempestade. Jesus, queridos amigos e irmãos, os coloca no barco e os leva para o meio da tempestade. Ele, cansado em sua natureza humana, vai para o fundo do barco dormir. E a palavra de Deus diz que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. O barco era jogado de um lado para o outro, do outro para o outro. Imagine comigo ondas gigantescas se levantando e caindo sobre o barco no mar da Galileia. O mar da Galileia, o lago de Genezaré, está a 200 metros abaixo do nível do mar. Ele recebe os ventos gelados das montanhas do Líbano e os ventos quentes do mar Mediterrâneo. E quando os ventos gelados e quentes se encontram no mar da Galileia, se formam terríveis tempestades, a ponto de que os judeus antigos, em sua superstição, achavam que o mar era o lugar onde moravam os demônios. Jesus, dormindo no fundo do barco, na sua soberania, leva os seus discípulos para o meio da tempestade. Com ele, nós aprendemos que seguir a Cristo significa navegar no meio da tempestade. Quando você segue a Jesus, você tem a presença dele em sua vida,
mas certamente, em algum momento, você enfrentará uma terrível tempestade. Há uma cena da história que eu gosto muito, que é a história do Dr. Horácio Spafford. O Dr. Horácio Spafford foi um grande advogado da cidade de Chicago. Ele era amigo do evangelista Moody. O evangelista Moody o convida para acompanhá-lo numa grande campanha evangelística na Inglaterra. Mas Horácio está envolvido em seus negócios e não pode ir. E diz a Moody que vá primeiro e depois ele irá em seguida. Mas ele não consegue se desvencilhar dos seus negócios, então manda sua esposa e suas 4 filhas. Elas saem de Chicago e vão embarcar no leste dos Estados Unidos para viajar para a Inglaterra. Mas no meio do oceano acontece uma terrível tragédia. Houve uma terrível tempestade no mar. O barco em que estava a família de Horácio afundou. Somente a sua esposa sobreviveu. Quando ela chegou na Inglaterra, ela manda uma mensagem de telégrafo ao seu marido dizendo o seguinte: uma terrível tragédia aconteceu. O barco afundou no mar. Nossas 4 filhas morreram. Eu estou sozinha. Venha logo ao meu encontro. Aquele homem deixa tudo o que está fazendo, toma um trem, depois uma embarcação, e quando ele se aproxima do mar, no lugar no qual foram sepultadas suas 4 filhas, o capitão lhe avisa que as suas filhas estão sepultadas ali. Então ele vai para o seu gabinete no navio, escreve um hino maravilhoso, o hino 108 do nosso hinário Novo Cântico, Aflição e Paz, no qual ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E nós sempre cantamos em nossas igrejas: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você poderia dizer que é feliz com Jesus no dia em que você perde suas 4 filhas. Esse homem verdadeiramente é um discípulo de Jesus. E apesar da dor excruciante que atravessa o seu coração e a sua alma, ele sabe que suas filhas estão no céu. Ele sabe que o Senhor Jesus lhe ama. E ele sabe que por mais que esteja enfrentando um momento terrível em sua vida, o Senhor prometeu que nunca vai deixá-lo, jamais vai abandoná-lo. Se você está enfrentando uma terrível tempestade, não se esqueça que Cristo morreu na cruz por você. E ele promete em sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que você crave os olhos no Senhor e fique firme seguindo a Jesus, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que significa seguir a Cristo? O texto nos apresenta o significado de seguir a Cristo. E além de revelar-nos que seguir a Cristo significa navegar no meio da tempestade, ele também nos revela que seguir a Cristo significa matricular-se na escola da oração. Os discípulos, quando estão no meio da tempestade, não podem fazer nada por sua própria capacidade. E eles são imediatamente matriculados na escola da oração. Eles vão ao Senhor Jesus e rogam a Ele como Deus, homem: Senhor, salva-nos, perecemos. O nosso hinário diz: não se te dá que morramos, podes assim dormir. Eles clamam a Jesus. E Jesus então se levanta e acalma o vento e acalma o mar. Mas com estes discípulos nós aprendemos que seguir a Cristo significa ser matriculado na escola da oração. Muitas vezes, querido amigo e irmão, você não tem buscado a Deus. Você não tem lido a palavra de Deus. Você não tem invocado a Deus em oração. Você deixou de frequentar os cultos na igreja. Você já não se preocupa mais em ouvir o Evangelho. E é preciso que Deus permita que você passe por uma grande aflição, para que você entenda que não pode viver sem Deus. Então Deus permite que você passe uma luta para que você volte a ser imediatamente matriculado novamente na escola da oração. E então você clama e vê o poder de Deus atuando em sua vida, e você sabe então que não pode viver longe do Senhor Jesus. Eu ouvi a história do reverendo Stuart Ollett, um grande pastor da Inglaterra, que havia em sua igreja um casal muito próspero. Aquele casal se afastou do Senhor porque se tornou muito rico. E a esposa ficou grávida e eles deveriam ter voltado para Deus, mas resolveram não voltar para a igreja. Até que o seu bebê nasceu com uma hidrocefalia terrível e tiveram que fincar uma torneira na cabeça daquela criança. Imediatamente aquele casal voltou para a igreja, pediu orações e voltou para a presença do Senhor.
Eu espero sinceramente que você que está comigo nesse vídeo não precise passar por uma grande aflição para se voltar para Deus. Mas Deus sabe que o que você mais necessita é dele. E se você não volta a ele pelo amor, como diz o ditado cristão popular, Deus vai usar a dor para trazer você de volta para o Senhor. Que no dia de hoje você se matricule na escola da oração. Que você clame as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E que ao orar você veja o céu se abrindo, o Espírito de Deus enchendo a sua vida, a terra se movendo, o inferno fugindo, porque a graça de Deus está sendo manifesta sobre você. Que Deus restaure a sua vida de oração, porque você só pode seguir a Cristo se você tem uma séria vida de oração. O texto nos apresenta o significado de seguir a Cristo. E talvez você me pergunte, mas pastor, o que significa seguir a Jesus Cristo? É navegar no meio da tempestade, é matricular-se na escola da oração. Mas seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus se levanta e diz: mar, acalma-te, vento, emudece-te. Eu imagino o Senhor Jesus dizendo: mar, tranquilo, vento, e o mar se acalmou, e o vento parou. A palavra de Deus não diz, mas talvez naquela noite as nuvens se dissiparam, e eu não sei se o luar caiu sobre o mar da Galileia naquela noite. Mas os discípulos ficaram perplexos diante daquele milagre, e disseram uns para os outros acerca do Senhor Jesus: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Se a sua fé fraquejou, o Senhor Jesus diz a você: homem de pouca fé, por que você está duvidando? Deixe de duvidar. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele te amou. Creia que Ele morreu na cruz para te salvar. Creia e você vai ser declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Creia e você será adotado como filho de Deus. Creia e você será selado com o Espírito Santo de Deus. Creia e você será reconciliado com Deus o Pai. Creia e você caminhará com Deus todos os dias da sua vida. Então você verá Jesus realizando grandes coisas e perplexo dirá: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nesse dia você se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que Deus faça de você um fiel seguidor de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.